Olá, como vão? Então, o tema de hoje é rumo ao mundo de regeneração. Tema interessante, nós temos que ficar atentos que essa história do mundo de regeneração, a transição planetária, ela vem sendo muito explorada em muitos vídeos de internet e às vezes com conceitos um pouco estranhos, digamos assim. Há uma mistificação muito grande, as pessoas tendem a gostar do fantástico, do maravilhoso, mas não tem nada disso, né? Nós precisamos entender que essa transição planetária, essa ida do nosso mundo a uma condição melhor, ela é totalmente lógica, totalmente racional. Ela está totalmente de acordo com as leis divinas, né? As leis naturais. Então não tem nada de fantástico nisso. Nós só precisamos entender como é que funciona. Quem é espírita, quem está habituado a assistir eu ouvir, né, preleções espíritas, preleções evangélicas na casa espírita falando sobre o assunto, está bem habituado com o termo, né, mundo de regeneração, está bem habituado com isso. Mas quem não é e por acaso estiver assistindo esse vídeo, pode ficar um pouco estranho, né? Pode não parecer uma coisa muito clara. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar passar por alguns conceitos que vão ajudar a entender essa história direitinho e no final a gente faz a ligação, né, disso tudo com a questão da melhora da humanidade. O mundo de regeneração é um mundo onde a parcela da humanidade em que nele habita está passando por um estado onde o mal prevalece para outro onde o bem prevalece. Veja bem, o mundo de regeneração não é o final da história. Pelo contrário, né? A gente vai chegar lá, eu vou falar da escala dos mundos e nós vamos ver que o mundo de regeneração é ali um início do caminho ali, não é bem o final da história. Então a gente precisa é, entender, né, que tem muita estrada pela frente. Nós, enquanto humanidade, ainda precisamos evoluir muito para chegar numa situação onde nós possamos entender que estamos chegando ali numa tarefa, um final de tarefa. Não existe esse final de tarefa, né? Na verdade, mas nós podemos entender assim que, sabe aquela sensação de missão cumprida? Então, falta muito ainda. Vamos seguir. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá tá colocado um conceito na instrução dos espíritos que são mundos inferiores e mundos superiores. É um conceito bem relativo, né? O que é um mundo inferior? É um mundo que é inferior a outro que está numa situação melhor. Não é necessariamente o pior dos mundos, mas ele é inferior a um outro que está melhor do que ele. Nosso mundo, por exemplo, é inferior ao mundo de regeneração e o mundo primitivo é inferior ao nosso. Então, nós estamos ali nem no iniciozinho do caminho e ainda nem por isso próximo, né, do final, do objetivo. Então,
Mundos inferiores e mundos superiores são conceitos relativos, né? Uma coisa é superior ou inferior à outra, dependendo da situação em que ela se encontra, comparando com essa outra coisa. É simples assim. Então, também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá uma categorização desses mundos, né? Tem lá uma classificação desses mundos, que são muito fáceis de entender. Então, a gente entendendo isso direitinho, a gente vai chegar no nosso tema central, onde vamos poder entender do que se trata realmente essa ida ao mundo de regeneração. Veja bem, o mundo, quando ele é criado, ele é um mundo primitivo, né? Então, ele é destinado às encarnações da alma humana no seu estado mais grosseiro, naquele seu estado, é, aquele seu estado inicial. Então, veja bem, a doutrina espírita, ela não adota a ideia de que Deus criou a todos perfeitos, né? E por uma falha, né, nós caímos. Aquela ideia do pecado original, né? Então você foi criado perfeito e caiu, a queda pelo pecado. Nós não acreditamos nisso, não é a nossa ideia. Veja bem, se nós fôssemos criados perfeitos, nós não teríamos queda, nós não erraríamos, nós não cometeríamos faltas contra a lei divina, porque seríamos perfeitos. Então, nós somos criados como? Nós somos criados de forma primitiva, de forma grosseira, de forma é, inferior em termos evolutivos. Então, nós somos criados ignorantes, né? E vamos evoluindo intelectual e moralmente. Quando nós somos criados ainda ignorantes, totalmente ignorantes, né? Com a simples noção de inteligência, onde você consegue diferenciar o que é bom e o que é ruim, né? Aí, mundos primitivos. Você habita esse mundo. Aí vem, esse mundo evolui, porque a humanidade que está nele evoluiu, aprendeu, ganhou noção do bem, do mal, e noção de uso da inteligência, das relações entre humanos, e foi para um mundo de expiação e provas, aonde o mal predomina. Veja bem, o mundo de expiação e provas é um mundo onde há mais mal do que bem. Esse mundo é o mundo onde vivemos hoje. O nosso mundo, né, por incontáveis milênios, é um mundo de expiações e provas. Por quê? Porque a humanidade que nele habita ainda não evoluiu o suficiente para se livrar de conceitos de sentimentos primitivos, como, por exemplo, o egoísmo. A fonte de todo o mal, né, da humanidade é um egoísmo. Então, quando você tem o seu instinto, né, o seu instinto de sobrevivência, que te faz com que você tente trazer para si os recursos, né, para essa vida, para essa sobrevivência, sem pensar no outro, sem pensar em dividir, né, sem pensar que o outro também vai precisar daquilo em determinado momento, né? Então você é um egoísta, você tem esse instinto primitivo do egoísmo. E esse egoísmo leva ao mal, né? É, Então, quando nós estamos num mundo de expiação e provas, é porque é um mundo onde prevalece o mal. Por quê? Porque o homem ainda é muito egoísta. O mundo ainda quer para si
sem se preocupar se o outro terá. É fácil entender, é fácil olhar para o mundo à sua volta, onde você tem populações inteiras passando fome e necessidade, enquanto outros países, outras populações são abastadas, são ricas e vivem numa relativa tranquilidade, numa relativa felicidade. Então, assim, é uma coisa que é inerente à humanidade de hoje, né? Vamos garantir o nosso. Ah, mas o outro, ele não garantiu o dele. Então, esse pensamento egoísta é o que aprisiona a humanidade hoje numa situação de mundo de expiação e provas, onde nós temos que expiar nossas falhas através das provas que nós mesmos escolhemos antes de encarnar e outras que surgem durante o caminho devido ao nosso mau uso do livre-arbítrio. Vamos adiante. Mundos de regeneração. Esse é o nosso objetivo no momento, chegar nesse mundo de regeneração. Esse mundo, ele está classificado como um mundo onde as almas, ou seja, espíritos encarnados, né, ainda têm que expiar algumas falhas, ou seja, não são plenamente felizes, não são nem de longe perfeitos, né? Mas a coisa está mais suave, está muito mais tranquila, né? Dá para dar uma certa relaxada e até o Evangelho segundo o Espiritismo ele fala em repousar das fadigas da luta. Olha só que interessante, né? Que figura de linguagem bacana. Você vai estar num mundo que vai te permitir tomar um fôlego. Isso é legal, mas ainda vai ter provas a cumprir, você ainda vai ter falhas a expiar. Então, ainda não está terminada a tarefa, ainda vai longe, vai ter que ainda se preocupar com muita coisa. Depois dele vem os mundos ditosos, aonde o bem sobrepuja o mal. Olha só, o mundo de regeneração, embora muito melhor do que o nosso, o bem ainda não sobrepõe o mal. A coisa fica ali num determinado equilíbrio, mas ainda não é um bem que prevalece, né? Depois dele, mundos celestes ou mundos divinos. Aí sim, é a cereja do bolo. Aí habitam lá os espíritos plenamente depurados, espíritos onde não há um sentimento, né, de maldade de espécie alguma, espíritos que podem simplesmente dizer que são bons, sem qualquer sentimento de egoísmo ou qualquer outra coisa que leve a não cuidar do próximo, da sociedade onde vive, de forma plenamente boa. Mas a gente está falando, né, de estados, né, de diferentes classificações de mundo, mas o que faz com que esses mundos sejam isso? É a humanidade que vive neles. Na obra do codificador O Céu e o Inferno, ele classifica os espíritos de forma muito simplista em três categorias: espíritos sofredores, espíritos em condições medianas e espíritos felizes. Veja bem, essa progressão terminando em espíritos felizes. Por quê? Porque o espírito sofredor é aquele espírito imperfeito, aquele espírito impuro, aquele espírito aonde os seus instintos, né, as suas tendências egoístas ainda prevalecem e eles sofrem por isso, né? Os espíritos que não são bons,
os espíritos que não são espíritos que onde prevalece o sentimento, né, de fazer o bem o tempo todo, esses espíritos sofrem. Por quê? Porque o mau uso do seu livre-arbítrio leva ao sofrimento. Veja bem, isso é uma lei divina, é uma lei natural, né? Muita gente coloca como lei de ação e reação. Você faz o mal, você recebe o mal, né? Você colhe, perdão, o que planta, né? Essa figura de linguagem todo mundo já ouviu. Então, é assim que funciona, né? A gente precisa fazer o bem para que o bem venha até nós, e por isso nós paramos de sofrer. Por quê? Porque se nós somos pessoas boas, nós fazemos o bem e nós não temos um retorno ruim. Lógica, pura lógica. Então, até aí, tranquilo. Você tem espíritos em condições medianas, ou seja, tá ali, ó, né? Hora erra, hora acerta e vai tocando e vai tentando melhorar. E tem os espíritos felizes, que são os espíritos que não praticam o mal e por isso nenhum mal lhes ocorre. Então, esses são os espíritos que são plenamente desenvolvidos. E como eu falei, o mundo ele acompanha a humanidade que está nele, né? Quando eu falei da progressão de todos os mundos e eu falei ali das três classificações de espírito, né? As coisas estão intimamente ligadas. Se a humanidade que habita o mundo é uma humanidade boa, esse mundo vai ser bom, ou seja, um mundo bom de se viver, um mundo onde reina o bem, aonde as coisas funcionam de forma agradável, tranquila, em paz. Então é isso que nós buscamos, é essa a ideia, é fazer com que o mundo melhore. Como é que o mundo melhora? A humanidade tem que melhorar. Nós, enquanto humanos, precisamos deixar de lado o egoísmo e olhar para o outro como alguém que tem as mesmas necessidades que nós temos, alguém que mereça o que nós merecemos desse mundo. Então, se você se entende como um cristão, você não pode nunca deixar que prevaleça nas suas atitudes, nos seus sentimentos, o egoísmo. O Cristo, ele viveu em função do outro. O Cristo nos ensinou isso. A caridade é esse amor pelo próximo. Lembre-se, ele disse que devemos amar a Deus. Bacana. Mas também devemos amar ao nosso próximo. Ele resumiu toda a lei, todos os ensinamentos dos profetas. Disse isso, né? Nesses dois mandamentos se encerram toda a lei e os profetas. Veja bem, a lei mosaica dos 10 mandamentos fala exatamente disso. Amar a Deus. E depois é uma sucessão de regras para não ofender o próximo, para não maltratar o outro, para respeitar o outro como gostaria de ser respeitado. Aí Jesus deu uma resumida. Ama teu próximo. Pronto. Está tudo resolvido. Se você ama o teu próximo, você melhora não só você, mas você melhora tudo à sua volta. As pessoas passam a gostar de estar com você. O ambiente onde você está se ilumina, porque você se torna uma pessoa boa, uma pessoa que dá prazer estar junto. Olha que legal, né? Que interessante. Quem não gosta disso, de ser bem-vindo em todos os lugares? Para ser bem-vindo, você precisa ser bom. Isso é só um aspecto, né, do amor ao próximo.
Na verdade, quando você dissemina essa ideia, você dá esse exemplo, você contagia e outras pessoas vão seguindo. É aí que a humanidade, primeiro o seu seio familiar, depois as suas relações mais próximas e depois a sociedade onde você vive e depois o mundo à sua volta. Quando esse amor ao próximo, esse bom exemplo do Cristo chegar a contagiar toda essa humanidade, aí sim nós estaremos progredindo. Então, a nossa progressão de um mundo de expiação e provas que nós vivemos para um mundo de regeneração não é um evento. Não vai acontecer de repente, vai bater um meteoro, explodir tudo e limpar a humanidade e começar de novo. Não é isso. Por favor, não pense dessa maneira. É um processo. É um processo que vai durar ainda muitos anos. Muitos anos, né? Mas você pensa assim, poxa, mas se eu me esforçar agora para tornar esse mundo melhor, então eu não vou usufruir quando ele se tornar um mundo melhor? Porque vai durar muitos anos, eu posso não viver até lá. Aí é que tá. Você vai viver até lá, porque você não morre nunca. O seu corpo vai ser destruído, o seu corpo vai perecer, mas você vai continuar vivo e vai continuar habitando esse orbe enquanto espírito. E vai ter a chance de encarnar novamente, você vai ter a chance de outras vidas ainda aqui para continuar contribuindo para a evolução desse mundo, até que ele se torne um mundo feliz. Essa é a ideia. Pense nisso. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, né, do que os outros que a gente tem colocado, porque eu achei que a gente precisava conversar com um pouquinho mais de calma sobre esse assunto, porque muita coisa está se falando sobre isso, né? A pandemia de repente virou um evento de limpeza do mundo. Não, não entra nessa. Não, não vai por aí. A pandemia é uma doença. Nós tivemos a gripe espanhola no início do século XX, que levou muito mais gente para a espiritualidade. A Segunda Guerra Mundial levou muito mais gente ainda. A gripe espanhola levou 50 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial levou 85 milhões de pessoas. Essa gripe, né, o Covid-19, não está nem perto disso. Mas ela não acabou ainda. Então se cuida, usa máscara, vacine-se, porque não está tratando só de você. Lembra que eu falei do egoísmo? Você tem que se livrar desse egoísmo. Ah, eu não gosto de usar máscara. Mas quando você usa máscara, você evita que a doença se espalhe e você protege o outro. Você protege a si, protege o outro, protege o seu familiar, protege quem você não conhece. Então, tome a vacina, use máscara, se cuide, não dissemine doença. Começa por aí, tá certo? Então, essa pandemia ainda não acabou, está longe de acabar. Não é ela que vai tornar nosso mundo um mundo melhor, expurgando quem não merece estar nele. Ah, por favor. Se for expurgar quem não merece estar nele, vai expurgar muito mais gente. Será? Não, não é assim que funciona. Então, gente, não leva para esse lado, tá certo? Se cuide, tome a vacina, use máscara, cuide dos que estão à sua volta, elimine o egoísmo da sua vida, que você vai ser uma pessoa melhor e vai ajudar o mundo a passar, a fazer a transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Processo que ainda vai ser longo, né? Vai durar ainda muito tempo essa transição, mas ela vai acontecer. Ela vai acontecer e nós vamos usufruir disso com certeza, tá certo?
Lembre-se que tudo isso passa, mas você é para sempre. Um abraço.